si mesmo nessa noite de angústia real. Quando ele foi orar no Getsemane, na mesmíssima noite, ele disse: agora está profundamente angustiada Tá vendo? a minha alma. Olha só. Mas ao invés do Senhor ocupar-se consigo, ele ocupou-se com os seus. Ele ocupou-se com os propósitos do Pai, porque para essa hora ele veio. Ele havia dito já, como registrado no capítulo anterior, 12 de João: Pai, que direi eu? Salva-me desta hora. Mas precisamente para esta hora eu vim. Então, Vocês Pai, entenderam? Deus Filho encarnou, viveu 33 anos, está morrendo numa cruz de uma forma terrível para nos salvar. E ele nem é. As pessoas não falam de Cristo. As pessoas não vivem Cristo. E a preocupação de um cristão verdadeiro não é mais consigo, mas com os outros. Porque quem nasceu de novo tem a certeza da vida eterna. Não existe coisa melhor. O problema é o outro. Que a gente ama, que a gente quer bem e que não nos ouve. Ainda mais, nos rejeita. Aconteceu isso com Cristo. Ele foi rejeitado. Ou você acha que naquela cruz ele foi porque está com vontade? Vamos refletir, senhores. glorifica o teu nome. Ele ouviu então aquela voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda mais o glorificarei. Irmãos amados, nosso Senhor Jesus, tendo todos os motivos para estar ocupado consigo, ele estava plenamente ocupado com os interesses do seu Pai e com aqueles que o Pai lhe deu. No capítulo ainda 10 do Evangelho de João, ele chegou a dizer assim, palavras tão doces para nós: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E esse maior do que Então, tudo, talvez tenha a linguagem que os senhores podem não entender. O que Deus deu para o filho, sabe o que, que é? São os novos nascidos. Os novos nascidos em Cristo. Deu, literalmente, graças a Deus, eu nasci em Cristo. Eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje, e essa maturidade ainda, para mim, é de um adolescente. E a gente trabalha todo dia para amadurecer e para ver se a gente resplandece cada vez mais Cristo, para ver se a gente toca o coração e as pessoas recebem o Espírito Santo, o Espírito da habitação e filiação. Ou seja, o cristão verdadeiro faz numa escala exatamente diminuta em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas faz a mesma coisa que Cristo, porque Cristo está nele. E Cristo está se desenvolvendo, crescendo nele. Isso é espiritual, não é religião. Não tem nada a ver com religião. são as suas ovelhas. São aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e confiou ao seu Filho, para que o seu Filho fosse o Redentor deles, para que seu Filho fosse seu pleno Salvador. Ele chamou esses que o Pai lhe deu de algo que era maior do que tudo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém os arrebatará de minha mão, porque da mão do Pai ninguém pode arrebatá-los. Então, irmãos, é tão importante que nós mantenhamos a atmosfera dessa hora em nossos corações. Sabe, irmão, há muito prejuízo quando nós abordamos as Escrituras de outra maneira. Não é pequeno prejuízo. Quantos servos de Deus, por exemplo, escrevem sobre cristologia, mas um número deles não conhecem realmente a Cristo? Quantos escrevem sobre
escatologia. A doutrina. Essa é uma outra advertência para nós. O religioso, ele, ou sábio, ele pode falar de Cristo, ele pode ter a palavra decorada, pode saber tudo, mas ele não conhece Cristo. É isso que ele está falando. Não sou eu que estou falando, eu estou repetindo, procurando repetir com as minhas palavras o mesmo objetivo que ele tem de tocar o coração das pessoas. E ele está falando com uma plateia que, em tese, nasceu de novo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo para os filhos de Deus. O que cabe a cada um de nós não é ter a Bíblia decorada intelectualmente, mas é viver em Cristo. É a vida espiritual, é viver em Cristo e Cristo viver em você. Cristão é um pequeno Cristo que vai crescer em cada um de nós. Então ele está fazendo a comparação aí com quem vamos dizer assim, conhecedor da palavra, mas não vive a vida espiritual. As doutrinas das últimas coisas, mas alguns deles não têm um maranata no seu coração. Então é algo muito diferente falar, pregar, ministrar. Senhores, maranata, para quem não conhece, é um desejo que a gente tem de ir embora daqui. Maranata é um desejo que Jesus Cristo venha nos arrebatar, nos levar. Porque quem nasceu de novo faz parte do corpo de Cristo. É espiritual, é orgânico, é real, mas é espiritual. Você não vê. Você não ouve nos seus ouvidos humanos, naturais. Você ouve com o coração, é espírito. Então, Maranata é um desejo que eu tenho. Porque o mundo é secundário em relação ao reino. O que a gente está aqui, a função nossa aqui, é pregar o evangelho, falar disso. Graças a Deus, ao contrário de dezenas de anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta. Qualquer um dos senhores podem fazer o que eu estou fazendo. Devem fazer. Porque é uma forma de pregar o evangelho. É uma forma de isso que nós queremos. Por isso que a gente fala que o projeto da Academia Dynamis, ele é pioneiro, ele é único e é inusitado. Porque eu sou engenheiro civil, estou falando de Deus. Os meus amigos e muitos familiares, não todos, me excomungam como amigo, como profissional, como... Por quê? Porque não acreditam. Agora, acreditavam em Jesus Cristo? Não. Mas ele veio para salvar o mundo. E eu estou aqui porque eu sou cristão verdadeiro, eu estou para salvar o mundo. Internet é ótimo. Você manda para o canal do YouTube e manda para todo mundo. A cada hora, agora nós vamos mandar uma mensagem. Agora, aí cabe o Espírito Santo ser recebido no seu coração. Porque ele está aí querendo habitar o seu coração. Isso eu tenho certeza. Sobre cristologia e Olha conhecer lá, Cristo. a intelectual. É muito diferente ministrar sobre escatologia e ter um clamor no nosso coração. Vem, Senhor Jesus. Então, amados, quando João escreve o seu evangelho, nós temos alguém que realmente conheceu o nosso Senhor Jesus. Penso que já numa outra ocasião juntos já comentamos isso. Vamos retomar rapidamente antes de entrarmos no capítulo 14. Sabe quando João escreve esse evangelho? Alguns chamados ou considerados eruditos vão dizer que esse evangelho não é de João. Mas eles estão errados.
completamente errado. Por um lado, porque